Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai estudar a distância entre uma reta e um plano. Como a gente definiu lá na primeira aula que a gente já estudou distância, né? Distância entre uma reta R e um plano π, como é que é definida, né? Vai- Como é que você vai determinar essa distância, né? Você vai calcular a distância entre todos os pontos de P da reta R e do plano π, né? Pega então um ponto P na reta R, pega o ponto Q no plano π, calcula a distância. Varia o P, varia o Q, e você vai pegar então no final o menor valor encontrado, tá? Então essa é a distância entre a reta R e o plano π, tá? O que acontece? Quando a gente estudou a posição relativa entre reta e plano, nós vimos que nós temos três possibilidades, né? Ou a reta é transversal ao plano, né? Que é naquele caso que a reta fura o plano, né? E nesse caso de interseção é um ponto só, né? Então acho que nesse caso a distância, né? Entre R e π é zero. A segunda possibilidade é a reta estar contida no plano, tá? Então todo ponto da reta está no plano. Então nesse caso também a distância entre a reta R e o plano π é zero. E o terceiro caso é quando a reta é paralela ao plano, né? Nesse caso a interseção é vazia. Então, mas o que acontece? Como a reta é paralela ao plano, para qualquer ponto P que você pegar, você calcula a distância desse ponto até esse plano, né? Vai dar sempre o mesmo valor, independente de qual seja o ponto que você escolha, tá? Se esse número e valor aqui deu x, né? Esse aqui vai dar x também. Então, nesse caso, a distância entre a reta R e o plano π vai ser a distância do ponto P ao plano π, onde P é um ponto da reta R. Qualquer ponto da reta R que você conseguir encontrar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nos exercícios é o quê? Primeira coisa, determina a posição relativa dessas retas. Como a gente viu, né? Você vai fazer o produto escalar entre um vetor diretor da reta e um vetor normal ao plano. Se isso não der zero, é porque a reta e o plano são transversais. Se esse produto der zero, é porque um desses dois casos ocorre, tá? Então, primeiro caso possível, né? Você vai lá, calcula o produto escalar entre o vetor R e o vetor N. Se não deu zero, o exercício já acabou. Você já provou que a reta é transversal ao plano π e, consequentemente, a distância, né, entre essa reta e esse plano é zero. Porque a reta intersecta o plano, tá? Vamos fazer um exemplo. Então aqui eu dei 5 exercícios. Em cada item é para calcular a distância entre uma reta e um plano. No item A reta dada tem essa equação vetorial e o plano dado tem essa equação vetorial aqui. A primeira coisa a fazer é calcular o produto escalar entre um vetor diretor da reta e um vetor normal ao plano. Um vetor diretor dessa reta é fácil, né? É o vetor ali de coordenadas 3, 3, 3. Ou qualquer múltiplo dele, tá? A equação geral do plano π a gente não tem, então vamos determinar. Então vamos determinar uma equação geral do plano π. Bom, para isso a gente tem que calcular um determinante, né? Bom, ó, aqui a gente tem um ponto, né? Então a primeira linha aqui da matriz vai ser, você vai pegar a tripla x, y, z menos essa tripla, né? Então fica x menos 5, y menos 7, z menos 9. Aí a segunda linha a gente coloca um vetor diretor, 1, 0, 0. E na terceira linha coloca o outro vetor diretor, 0, 1, 0. Então, o resultado que der aqui a gente vai igualar a 0, né? Então aqui, ó, dá 0, também deu 0. Y menos 7 vezes 0 vezes 0 dá 0. Y menos 7 vezes 1 vezes 0 dá 0.
Z menos 9 vezes 1 vezes 1 dá Z menos 9. E Z menos 9 vezes 0 vezes 0 dá 0. Então esse determinante aqui dá Z menos 9, tá? Logo, uma equação geral do plano π é Z menos 9 igual a 0. Tá? Onde um vetor normal a esse plano vai ter coordenadas 0, 0, 1, né? Porque a equação geral desse plano é da forma 0x mais 0y mais 1z. Tá? Então a gente vai pegar esse vetor n, que é um vetor normal a esse plano, fazer o produto escalar com esse vetor aqui, ó, o vetor r, que é um vetor diretor da reta r, né? Se você faz essa conta, né? Bom, o vetor r é o vetor que tem coordenadas 3, 3, 3. O vetor n tem coordenadas 0, 0, 1. Né? Então aqui, ó, na hora de fazer a conta, multiplica a coordenada e soma tudo, né? Então a meio vai dar 3, né? Vai ficar 0 vezes 3, mais 0 vezes 3, mais 1 vezes 3. Como esse cara deu, esse produto escalar deu 3, que não é 0, segue então que os planos, né? Desculpa, a reta R e o plano π são transversais. Né? Logo é esse caso que está correndo, né? A reta é transversal ao plano, né? O ângulo aqui, ó, não é 0. Né? O ângulo que a reta e o plano formam, tá? Desculpa. Logo, a distância entre a reta R e o plano π é igual a 0. Bom, agora no item B, a nossa reta, né, é dada por esse sistema de equações aqui, né? X menos y mais z igual a 0, 2x mais y menos z que é igual, né? A 2x mais y menos z igual a 3. Nosso plano dele foi dado a equação geral, né? Y menos z igual a 4. Então, primeira coisa, a gente tem que achar um vetor diretor dessa reta, né? Um pouquinho mais difícil, né? Mas, porque do plano π aqui é só olhar para a equação, né? O vetor normal dele vai ter coordenada 0, 1, menos 1. Então, vou colocar na forma planar aqui, ó. X menos y mais z igual a 0. Dois x mais y menos z menos 3, né? Igual a 0. Então essa reta tem essas equações planares, né? Então ela é dada pela interseção desse plano com esse. Bom, a gente precisa achar um vetor diretor, né? Acho que a maneira mais simples é obter o sistema de equações paramétricas dessa reta, né? A ideia é pega uma das variáveis para ser o parâmetro, né? Então escreve duas dessas variáveis em termos de uma terceira. Então, vamos isolar y. Então, vamos lá. A primeira equação, x menos y mais z igual a 0. Isso implica que o x mais z igual a y. Vamos isolar os dois. X igual a y menos z. Eu vou pegar esse valor de x e substituir na segunda equação. Então a segunda equação é 2x mais y menos z menos 3 igual a 0. Então 2x é 2 vezes y menos z mais y menos z menos 3 igual a 0. Então aqui vai ficar 2y menos 2z mais y menos z igual a 3, né? Então a gente tem que 3y menos 3z igual a 3.
isolando ali o z, né? Bom, divido 1 por 3, né? Então y menos z igual a 1. Então nosso z é y menos 1. Aí eu vou pegar esse valor de z que eu encontrei e vou substituir aqui, ó. Tá? Então x é y menos z. Então o x vai ficar y menos y mais 1. Y menos 1, né? Então isso x vai ficar y menos y mais 1. Ou seja, x igual a 1. Então, né, o parâmetro aqui que eu usei foi o y. Então a equação, as equações paramétricas vão ficar assim, ó, x igual a 1, né? Y igual a y parâmetro, né? Então y igual a t. E o z é t menos 1. Logo, um vetor diretor dessa reta, tem que olhar as coordenadas, os coeficientes, né, que multiplicam um t em cada equação, né? X é igual a 1 mais 0t, então a primeira coordenada é 0. O y é 0 mais 1t, então a segunda coordenada é 1. O z é menos 1 mais 1t, então a terceira coordenada é 1. Então esse cara aqui é um vetor diretor de R. Aí também, olhando para a equação do plano, né? A gente deduz aqui, de maneira bem simples, achar um vetor normal, né? Esse plano. Então note que n é um vetor de coordenadas 0, 1, menos 1, né? São os coeficientes que multiplicam o x, y, z na equação geral do plano π, tá? Aí calcula o produto escalar entre R e N. Se der 0, acabou o exercício, né? Então esse aqui é o produto escalar, desculpa, se não der 0, né? 0, 1, 1, 0, 1, menos 1. Então nesse caso, ó, a primeira coordenada vezes a primeira dá 0. A segunda vezes a segunda dá 1. A terceira vezes a terceira dá menos 1. Então isso aqui deu 0. Então o exercício não acabou. Logo nós temos duas possibilidades. Ou a reta está contida no plano π, ou a reta é paralela ao plano π. Nesse caso a distância é 0, e nesse caso a distância vai ser a distância de qualquer ponto até o plano, né? Na verdade nos dois casos, tá? Então a gente está em um desses dois casos, tá? Olha só. Deixa eu apagar esse desenho aqui. Nesse caso aqui, para qualquer ponto P que você pegar nesse plano, a distância dele até o plano é 0, porque a reta está contida no plano, tá? E nesse caso aqui, ó, como a reta é paralela ao plano π, para qualquer ponto que eu pegar, quando eu calcular a distância até o ponto R, vai dar um valor diferente de 0. Mas independente do ponto que eu escolho, vai dar sempre o mesmo valor, tá? Então, em ambos esses casos, né, o que você vai fazer é calcular a distância de um ponto P da reta R até o plano π, tá? Donde, nesse caso, a distância entre a reta R e o plano π é a distância do ponto P até o plano π, onde P é um ponto qualquer em R. Agora a gente olha na equação que a gente deduziu, né, nas equações paramétricas aqui da reta. Você consegue deduzir, né, um ponto dessa reta, né? Que vai ser o ponto de coordenadas 1, 0, menos 1. Tá? Esse ponto aqui é um ponto da reta R, né? Como o ponto P de coordenadas 1, 0, menos 1 é um ponto de R, segue que então a distância entre a reta R
E o plano π é a distância do ponto P ao plano π. Que, bom, não sei se vocês lembram lá, a equação fica a seguinte. Isso é módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ou seja, aqui no numerador, ó, é só pegar na equação do plano, calcular ela no ponto P, nas coordenadas do ponto P, né? E no denominador é simplesmente a norma do vetor diretor, né? A equação geral do plano π é y menos z. Desculpa, é y menos z menos 4 igual a zero, né? Lembrando, na hora de calcular, você tem que igualar a zero, né? Então aqui vai ficar aí a segunda coordenada do P menos a terceira coordenada menos 4, né? Então você vai calcular y menos z menos 4. No lugar do y você coloca o 0, no lugar do z coloca menos 1. Vai sobrar esse aqui. Bom, como a equação do plano é y menos z menos 4, né? A é 0, o B é 1, o C é menos 1. O numerador ali, ó, vai ficar módulo de 1 menos 4. Então é módulo de menos 3. Dividido em denominador fica 0 dentro da raiz, né? 0 ao quadrado que dá 0, mais 1 quadrado que dá 1, mais menos 1 ao quadrado que dá 1. Então isso dá raiz quadrada de 2. Módulo de menos 3 é 3. Então a distância, né, da reta R até o plano π é 3 raiz quadradas, 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Então aqui acho que a gente provou o seguinte. A gente provou que na verdade é esse caso que ocorre, né? Como a distância até o plano deu positiva, essa reta não está contida no plano, tá? Nesse caso aqui não ocorre, então só sobrou esse, tá? Então a gente calculou a distância, a gente determinou a posição relativa, né? Dessa reta e desse plano. Bom, pessoal, agora vamos fazer o item C. Então a reta R tem equações x igual a y menos 1 igual a z mais 3, né? Aqui dá para deduzir as equações simétricas, né, dessa reta R. E π é o plano de equação geral 2x mais y menos z menos 3z menos 10 igual a 0. Então, ó, nesse caso a gente já tem de imediato, né, que um vetor normal, esse plano tem coordenadas 2, 1, menos 3. Tá? Então primeiro vamos só encontrar um vetor diretor dessa reta. Então, ó, colocando lá na forma simétrica, né? R a equação é x menos 0 dividido por 1, né? Porque na equação da x, né, se colocar na forma padrão fica assim, né? X menos 0 sobre 1. O segundo termo na igualdade de lá, tá lá na equação de R dada, tá x igual a y menos 1. Y menos 1 é y menos 1 dividido por 1. Tá? E na equação lá, da reta R dada, dá para z mais 3. Z mais 3 é z menos 3 dividido por 1. Né? Logo, um vetor diretor dessa reta tem coordenadas 1, 1, 1. Então, esse cara aqui é um vetor diretor da reta R. Como eu falei também, como a equação do plano π é 2x mais y menos 3z menos 10 é igual a 0, a gente deduz que um vetor normal a esse plano tem coordenadas 2, 1
menos 3. Logo, logo n é um vetor normal ao plano π. Aí vamos calcular o produto escalar deles, né? Como é escalar n? Isso dá o produto entre 1, 1, 1 e 2, 1, menos 3. Bom, isso é 2 mais 1 menos 3, dá 0. Então a gente está numa situação igual do item B, né? Logo, ou a reta R está contida no plano π, ou a reta R é paralela ao plano π, né? Assim, a distância da reta R até o plano π é a distância do ponto P até o plano π, onde P é um ponto da reta R. Quem que é o ponto da reta R que a gente consegue deduzir aqui, ó? Só olhar para as equações simétricas da reta R, né? 0, 1, menos 3. Então esse cara aqui é um ponto de R. Então lá temos, então a distância da reta R até o plano π é a distância do ponto P até o plano π. Como a gente aprendeu, né? O numerador vai ficar, calcular, pega essa parte esquerda aqui da equação geral do plano, calcula no ponto P, né? Então, 2x, então 2 vezes 0, mais y, o y vale 1 aqui no ponto P, menos 3 vezes z, o z no ponto é menos 3, dividido pela raiz quadrada de a quadrado é 2, a é 2, b é 1, c é menos 3, né? São justamente as coordenadas do vetor normal que a gente usou, né? Então aqui fica 2 quadrado mais 1 quadrado mais menos 3 ao quadrado. Bom, no numerador isso vai dar 10, né? Desculpa, faltou menos 10 aqui, né? Voltando aqui, a equação é 2x mais y menos 3z menos 10, né? 2 vezes 0, 0, mais 1, 1, menos 3 vezes menos 3 dá 9, né? Então 9 mais 1, 10, então aqui vai ficar 0, né? Aqui fica 10 menos 10. Aí módulo de 0. O denominador vai dar 4, mais 1, 5, mais 9, 14. Então isso dá 0 dividido pela raiz quadrada de 14, que dá 0, tá? Então a distância entre a reta R e o plano π deu 0. Como a gente já sabe que só tem essas duas possibilidades para acontecer, o que a gente está provando aqui é que a reta R em particular está contida no plano π, tá? Agora no entender, ó, R é o eixo das abscissas, né? E π é esse plano. Então, como R é o eixo das abscissas, todos os pontos da reta R são da forma T00, em que T varia nos reais, né? Então, como R é o eixo das abscissas, ou seja, é o eixo X, tá? O que vai acontecer é que o vetor diretor dessa reta vai ser o vetor 1, 0, 0, tá? Isso aqui é fácil de deduzir, porque daí todo ponto dessa reta vai ter essas coordenadas, né? Todo ponto vai ser da forma T00. Que isso aqui você pode escrever como 1, 0, 0, 0 mais T vezes 1, 0, 0. Tá? Aí como? Bom, o plano π
Tem a equação y mais z igual a raiz quadrada de 2. Então segue que um vetor normal é esse plano. Tem coordenada 0, 1, 1, né? Aí como? O produto escalar desses dois vetores vai dar 0, né? Vai ficar 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 1. Segue que R está contida em π. Ou R é paralela ao plano π. Então lá temos. Como R é o eixo das abscissas, em particular a origem, né, está na reta R. Logo, a distância da reta R até o plano π é a distância desse ponto P até o plano π, né? Então eu acho que essa equação aqui, ó, isso é equivalente a y mais z menos raiz quadrada de 2 igual a 0, né? Então calcula essa expressão no P, no 0, 0, 0. Então aqui vai ficar módulo de 0 mais 0 menos raiz quadrada de 2, dividido pela raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado. Então aqui vai ficar módulo da raiz quadrada de 2, dividido pelo módulo da raiz quadrada de 2, né, que o numerador é menos raiz quadrada de 2, isso que dá 1, tá? Aqui vai ficar raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2. Então a reta R, a distância da reta R até o plano π é 1. Em particular, a gente está provando que essa reta e esse plano são paralelos, tá? Agora no item E, ó. R é dada por essa equação vetorial, né? E π é um plano que ele é paralelo a R e contém a reta S. Então note que em particular o vetor diretor que a gente achar para a reta S e o vetor diretor que a gente achar para a reta R são candidatos a vetores diretores do plano π, né? Que ambos são paralelos ao plano π. Então a gente vai achar um vetor diretor da reta R, isso é tranquilo, é só olhar para a equação. Vai achar um vetor diretor da reta S, vai ter que fazer um pouco de continha ali, né? Manipular aquela equação, aquelas equações. Achamos dois caras, se você provar que eles não são paralelos, você mostrou que eles são vetores diretores do plano. Aí a gente consegue deduzir uma equação geral desse plano, né? Só também achando um ponto do plano π. A gente vai conseguir achar um ponto do plano π quando a gente for deduzir aqui, manipular essas equações de S. A gente consegue deduzir ali as equações vetoriais e acha as equações paramétricas, desculpa, e a gente acha um ponto do plano π. Então, ó, note que o vetor R de coordenadas 1, 0, 2, tá? É um vetor diretor da reta R. Então, tá aqui, ó. Ele é um vetor diretor da reta R. Bom, então esse cara aqui é um vetor diretor de R. E por hipótese, né, ele é paralelo ao plano π. Aí se eu pegar as equações de S dadas, né, eu vou igualar todo mundo a 2, tá? Então tem aqui, ó, x mais y igual a 2 e z mais 2y igual a 2. Então as equações planares da reta S são x mais y igual a 2 e z mais 2y igual a 2. O que a gente vai usar como parâmetro aqui vai ser o y, tá? Bom, tanto faz, né? Mas eu vou usar o y, porque tem y tanto no de cima quanto no de baixo. Nas duas equações, né? Então a gente isola x e z em termos de y.
Então, da primeira equação, ó, x mais y igual a 2, isola o x. Então, x é 2 menos y. Da segunda equação, z é z mais 2y é igual a 2. Isso implica que z é 2 menos 2y. Portanto, as equações paramétricas para a reta R que a gente encontrou foi x igual a 2 menos t, y igual a t, e z é 2 menos 2t. Assim, o ponto A de coordenadas 2, 0, 2 é um ponto da reta R, né? Só olhar aqui pelas equações, né? E desculpa, essa reta não é reta R, né? É reta S. Isso aqui é reta S. A reta R a gente já tem lá em cima, né? E um vetor diretor dessa reta vai ter coordenadas menos 1, 1, menos 2, tá? S é um vetor diretor da reta S. Então, por hipótese, olha só. O A está na reta S. Então, ele também está no plano π, tá? Porque S está contido em π. Π é paralelo a R e contém a reta S. Então, em particular, esse ponto A também está no plano π, tá? Porque a reta S está contida em π. Então, consequentemente, esse vetor S, desculpa, ele também é paralelo ao plano π, tá? E também é paralelo ao plano π. Então, vou pegar esses dois vetores que nós encontramos, são ambos paralelos ao plano π, vamos ver se eles são ou não paralelos entre si. Então vamos pegar ali as duas primeiras coordenadas. Então vai dar 1, 0, menos 1, 1. O determinante vai dar 1 menos 1 vezes 0 dá 0, né? Isso dá 1. Como não é 0, segue que R e S então são paralelos. Logo, eles são vetores diretores do plano π. Aí vamos calcular um vetor, uma equação geral do plano π. Agora a gente consegue. Primeira linha você faz o tri para x, y, z menos um ponto, né, que a gente encontrou do plano π, que é o ponto 2, 0, 2. Então vai, a primeira linha fica x menos 2, y menos 0, z menos 2. Segunda e terceiras linhas você coloca os vetores diretores encontrados, né? 1, 0, 2 e menos 1, 1, menos 2. Calculando esse determinante, ó, aqui dá 0, menos 2, vezes x menos 2. O y vai dar menos 2, mais 2, então vai dar 0y, né? E
Z menos 2 vai dar 1 menos 0. Então fica mais 1 vezes Z menos 2. Fazendo as contas, isso aqui vai dar menos 2x mais 4 mais Z menos 2, ou seja, isso vai dar menos 2x mais Z mais 2. Logo, o nosso plano π tem a equação geral menos 2x mais Z mais 2 igual a 0. Onde um vetor normal a esse plano tem coordenadas menos 2, 0, 1. A gente já sabe, pelas hipóteses, que essa reta é paralela a esse plano, né? O plano π é paralelo à reta R. Então nem precisa fazer o produto escalar, tá? Entre o vetor R e o vetor normal. Porque com certeza ele não, ele vai dar 0, tá? E como, por hipótese, R é paralelo a π, segue que então a distância da reta R até o plano π é a distância do ponto P até o plano π. Na verdade que eu chamei de A, né? Ao ponto A ao plano π, tá? Então, você pega a equação do plano π, calcula, né, esse lado esquerdo aqui da equação nas coordenadas do A, né? 2, 0, 2. Então vai ficar menos 2 vezes 2 mais 2 mais 2 em módulo, dividido pela raiz quadrada, né, do vetor normal, né? Das coordenadas dividido pela norma do vetor normal, na verdade, né? Então fica menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 quadrado. Isso aqui vai dar menos 4 mais 4. Desculpa, eu errei alguma coisa aqui. Eu errei o negócio, calma aí. Aquele ponto S que a gente usou não é ele, né? Ele tá na reta S, não tá na reta R. Precisa de um ponto na reta R, tá? Eu errei aqui, ó. Não é o ponto A que a gente vai usar, né? É a distância do ponto P ao plano π. Quem é o ponto P da reta R? Tá aqui no início, né? Tá aqui, ó. 1, 1, 1. Só olhar para a equação vetorial do plano, tá? Onde P é o ponto de coordenadas 1, 1, 1 é um ponto de R, né? Então lá temos. Aí agora sim, distância de R a π é a distância de P a π. Então isso aqui vai ficar. Então vai ficar menos 2 vezes 1 mais 1 mais 2, né? Em módulo dividido pela raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 quadrado. Isso aqui vai dar numerador da módulo de 1, né? Dividido pela raiz quadrada de 5. Então isso aqui vai dar 1 dividido pela raiz quadrada de 5, né? A gente sabia que não podia dar 0, né? Porque a reta é paralela ao plano π, né? Então, de fato foi o que aconteceu. Ok?
Bom, gente, a aula de hoje então era isso. Aí na próxima a gente vai terminar esse capítulo aí sobre distância, né? Aprendendo a calcular a distância entre dois planos, né? Por dar dois planos a gente calcula a distância entre eles. É isso lá na próxima aula, ok? Até lá então.